Buenas, bora resolver alguns exercícios de indução eletromagnética então. Se tu já chegou até aqui é porque tu já deve ter visto os vídeos que a gente postou antes sobre o conteúdo. Se não viu, clica nos links aí na página e vai ver e depois tu volta para os exercícios, ok? Se tu continua com a gente, vamos começar pelo exercício 1 da lista 1 de indução eletromagnética. A figura abaixo mostra um ímã AB se deslocando no sentido indicado pela seta, sobre um trilho horizontal envolvido por uma bobina metálica fixa. Nessas condições, é correto afirmar que, durante a aproximação do ímã, a bobina... O que a bobina vai fazer com o ímã? Reparem que na figura, ele não deu os polos norte e sul, ele só indicou BA, eu não tenho como saber norte e sul, isso é totalmente irrelevante para a questão, eu não preciso saber disso. A única coisa que eu preciso saber é a lei de Lenz. A lei de Lenz me permite resolver a questão de uma maneira bem simples. Diz a lei de Lenz que a corrente induzida na espira pelo movimento do ímã vai ter um sentido tal que o campo magnético que essa corrente cria se opõe à variação do fluxo. Ou de uma maneira mais prática, a espira sempre vai se opor àquilo que gerou a variação do fluxo. Se o que gerou a variação do fluxo foi a aproximação do ímã, a espira vai querer que o ímã se afaste, a espira vai procurar repelir o ímã. Então, se o ímã está se aproximando, o que a espira quer é fazer uma força contrária para que o ímã seja repelido. E com isso eu já consigo marcar a questão. Eu vou de letra B. A espira sempre o repelirá enquanto o ímã estiver se aproximando, porque se o ímã estiver se afastando, a espira vai querer puxar ele de volta, vai querer atrair o ímã. Mas como a questão só fala da situação de aproximação do ímã, então a bobina sempre vai repelir o ímã. Ok? Essa é a questão 1. O exercício 2 diz o seguinte: a figura ilustra uma espira condutora circular próxima de um circuito elétrico inicialmente percorrido por uma corrente I constante. Essa informação aqui é fundamental. S é a chave desse circuito. É correto afirmar que, letra A, haverá uma corrente elétrica constante na espira enquanto a chave S for mantida fechada. Enquanto a chave S for mantida fechada, do jeito que está no desenho, circula uma corrente I constante. O que a lei de Faraday diz sobre a corrente induzida? O que tu precisa para ter corrente induzida? Para que surja corrente induzida, a lei de Faraday diz que tu precisa de variação do fluxo de campo magnético. Ok? Acontece que essa corrente I constante, que passa aqui assim por baixo, para baixo, esse é o sentido da corrente nesse ponto, gera nessa espira um campo que é saindo. O problema é que, como a corrente é constante, o campo que ela gera dentro da espira também é constante e, portanto, não tem variação do fluxo, não está atendendo à condição necessária para que surja a corrente. Então, com a corrente elétrica constante, a chave mantida fechada, não te serve para a corrente elétrica ser induzida na espira. Está descartada a alternativa. Letra B. Não haverá uma corrente elétrica na espira quando ela se aproximar do circuito enquanto a chave S estiver fechada. Enquanto a chave S está fechada, existe na região aqui um campo magnético que é mais intenso próximo do circuito, e é mais fraco longe do circuito. Quando tu movimenta a espira fazendo com que ela se aproxime do circuito, tu está levando a espira para uma região onde o campo magnético é mais intenso e, portanto, o fluxo vai começar a aumentar dentro da espira. O fluxo vai estar variando e, portanto, vai ter corrente induzida. Vai sim. A alternativa diz que não haverá corrente induzida. Ela está errada. Letra C. Haverá uma corrente elétrica na espira quando a chave S for repentinamente aberta. No momento em que a chave S é repentinamente aberta, nesse instante, a corrente elétrica do circuito some. E se some a corrente elétrica, some o campo que ela cria
dentro da espira. Nesse instante da abertura da chave, o campo vai de um valor até zero, a variação. Nesse momento do desligamento da chave, o campo diminui e, portanto, tu está atendendo. Aqui sim nós temos variação de fluxo e, portanto, teremos corrente induzida. Haverá uma corrente induzida. A letra C é a alternativa correta da questão. Vamos só analisar as últimas duas alternativas para justificá-las. Letra D. Haverá corrente elétrica constante na espira quando a chave S estiver aberta e assim permanecer. Quando a chave S permanecer aberta, o fluxo na espira vai estabilizar em zero. O fluxo, nesse caso, vai ser constante. Se o fluxo é constante, não te serve, não gera corrente induzida, por isso que a alternativa D está errada. A letra E diz que haverá uma corrente elétrica constante na espira quando ela for afastada do circuito após a chave S ter sido aberta. Se a chave S foi aberta, não existe mais o campo magnético nessa região aqui. Se não existe mais o campo magnético na região, não adianta movimentar a espira, porque em qualquer ponto o fluxo vai ser zero. Ele vai se estabilizar em zero e não tem como mudar isso movimentando a espira. Por isso que não vai induzir corrente na espira. Por isso a alternativa E está errada. Ok? A questão 3 diz o seguinte: essa figura representa dois circuitos, cada um contendo uma espira de resistência elétrica não nula. O circuito A está em repouso e é alimentado por uma fonte de tensão constante V. O circuito B aproxima-se com velocidade constante de módulo V, mantendo-se paralelos os planos das espiras. Durante a aproximação, uma força eletromotriz induzida aparece na espira do circuito B, gerando uma corrente elétrica que é medida pelo galvanômetro. Sobre essa situação são feitas as seguintes afirmações. 1. A intensidade da força eletromotriz induzida depende de V. A lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida é diretamente proporcional à variação do fluxo de campo magnético e inversamente proporcional ao tempo. Com inversamente proporcional ao tempo, a gente quer dizer o seguinte, que quanto menor for o tempo em que essa variação acontecer, quanto menor for esse intervalo de tempo aqui, maior vai ser a força eletromotriz induzida. Quanto mais rápido tu aproxima a espira B da A, mais rápida acontece a variação. Mais brusca é essa variação, portanto, menor é o intervalo de tempo. Se menor é o tempo, maior é a força eletromotriz. Sim, a afirmação 1 está correta, depende da velocidade. Se tu aproximar essa espira muito devagar, o tempo aqui vai ser muito grande e a força eletromotriz vai ser muito pequena. 2. A corrente elétrica induzida em B também gera campo magnético. Com certeza, toda a corrente elétrica, toda a carga em movimento gera campo magnético. Essa alternativa, essa afirmação também está correta. 3. O valor da corrente elétrica induzida em B independe da resistência elétrica desse circuito. A gente sabe lá do circuito que a corrente elétrica depende diretamente da voltagem e inversamente da resistência. Quanto maior for a resistência, menor a corrente. Então, a afirmação 3 está errada. Gabarito da questão, apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. Letra D. A questão 4 diz o seguinte: aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. O movimento do ímã em direção ao anel, alternativa A, não causa efeitos no anel. A gente já sabe como resolver essa questão, isso já apareceu na questão 1 dessa lista, e a gente vai usar a lei de Lenz. A gente sabe que a espira sempre se opõe àquilo que está gerando a variação do fluxo. O que está gerando a variação do fluxo aqui é a aproximação do ímã. Então, a espira vai querer repelir o ímã, vai fazer uma força F para a esquerda. Para repelir o ímã que se aproxima pelo polo norte, a gente sabe que tem que ser criado pela espira, nessa região aqui, um polo norte. Então, tu desenha ali o N, e olha só, tu consegue até descobrir o sentido da corrente, completa com as setinhas, a corrente vai estar nesse sentido aqui. Eu não preciso da corrente para responder a questão, ela não estava me pedindo isso, mas está aí o complemento, a gente aprofundou um pouco. A gente agora consegue responder.
Letra B, produz corrente alternada no anel. A corrente só vai ser alternada no anel se o ímã ficar aproximando e afastando. Enquanto o ímã só aproxima, que é na direção do anel, é a única situação em que a questão se refere, a corrente é sempre no mesmo sentido. A corrente só vai inverter se o movimento do ímã se inverter. Letra C. Faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa. Não tem nada a ver essa alternativa aí. Letra D. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre o anel e o ímã. Não, a força será de repulsão, o que deixa a alternativa E correta. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã. Ok? Próxima questão. O enunciado da questão 5 diz o seguinte: o circuito da figura a seguir é composto de uma bateria E, um resistor R e uma chave S. Ao fechar a chave, instantaneamente aparecerá uma corrente induzida nas espiras retangulares A e B. Os sentidos dessa corrente em A e B, respectivamente, são: então, tu fechou a chave. No momento em que tu fecha a chave, surge uma corrente no circuito que está no sentido horário. Está nesse sentido aqui, porque esse é o polo positivo, esse é o negativo. A corrente convencional sempre sai do positivo e entra no negativo. Então, nessa região aqui do fio, nessa parte do fio, a corrente está descendo. A questão fala que a corrente surge instantaneamente, porque depois que tu fecha a chave, a corrente aqui vai se estabilizar, o fluxo aqui dentro vai se estabilizar, ele não vai ser mais variável, e a corrente induzida nas espiras A e B vai sumir. Mas no momento do fechamento da chave, tem um aumento súbito de fluxo que vai gerar uma corrente induzida, porque vai variar o fluxo dentro das espiras. Qual é o sentido dessa corrente? É o que pede a questão. Como a corrente nessa parte do fio que está próximo às espiras é para baixo, se tu aplicar a regra da mão direita, tu vai ver que dentro das espiras surge um campo magnético que sai do plano da página. Então, o campo magnético que surge, B, sai do campo da página. Aí está. O que a lei de Lenz diz? Que a espira sempre vai se opor à variação do fluxo. Se surgiu uma linha de campo que sai do plano da página, a espira não vai querer a presença dessa linha de campo. Ela vai querer cancelar essa linha saindo. Para cancelar a linha saindo, a espira precisa fazer uma linha entrando. O mesmo faz a espira B. Para a espira A conseguir gerar uma linha de campo entrando, pela regra da mão direita, eu agarro a espira e vejo que a corrente estará neste sentido aqui. A espira B tem que gerar o mesmo campo entrando, então estará no mesmo sentido horário a corrente na espira B. Com isso, eu consigo marcar a alternativa A como a resposta. As duas correntes estão no sentido horário, porque as duas correntes sofreram a mesma variação de fluxo e tiveram que gerar o mesmo campo para compensar essa variação, para contrariar esta variação. Ok? Por enquanto era isso, a gente segue com a mesma lista de exercícios no próximo vídeo.